Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um módulo do nosso curso sobre a construção de projeto de pesquisa. E hoje, neste módulo aqui, a gente vai falar sobre o problema de pesquisa. É muito importante que nesse momento você já tenha formulado o seu tema, pensado no seu tema. Eu sei que no final do módulo passado, no último módulo, a gente estava conversando sobre tema de pesquisa, e eu pedi para você formular esse tema de pesquisa contendo 3 elementos, que são o fenômeno de interesse ou as suas intervenções, se você está numa praia um pouco mais quantitativa, mas é o seu fenômeno de interesse ou as suas intervenções, a sua população, ou aquelas pessoas que você acha que vão participar do seu estudo, e esse contexto, ou esse cenário, a situação em que a pesquisa vai se dar. Quando a gente formula uma frase com esses 3 elementos, a gente tem um tema. Por que é importante cumprir essa etapa? Para a gente pensar no problema de pesquisa. Porque o problema de pesquisa, assim como o nosso objetivo, ele é uma frase curta, em que a gente vai fazer algumas afirmações, já informando algumas decisões que a gente tomou em relação à nossa pesquisa. Quando a gente faz a afirmação com essa frase, demonstrando à população o fenômeno de interesse e o contexto, o leitor, quem entende de pesquisa, consome pesquisa, já vai prever o que o seu texto precisa informar, o que o seu texto precisa ter. Quando eu digo leitor, a pessoa que vai consumir a sua pesquisa, ou a sua banca, se você está escrevendo para participar de uma seleção, ou a sua banca de aprovação, se você está escrevendo seu TCC. Então, a pessoa que vai ler o seu projeto, ao ler a afirmação do tema, ela vai esperar algo do seu texto. É importante que você saiba isso, E agora no curso a gente vai entender com o que é que você se implicou quando você definiu o seu tema, seu problema e seu objetivo. O tema, como a gente viu no módulo passado, ele é uma afirmação que tomou essa decisão em relação ao fenômeno, a população e o contexto. Só que se você olhar para o seu tema, a gente ainda não tem uma pergunta. Ora, toda pergunta ela vem para responder alguma coisa. Toda pesquisa, ela vem para responder alguma coisa. Toda pesquisa ela vem para solucionar uma dificuldade, esclarecer uma questão. A pesquisa ela vem para responder uma curiosidade, Então, toda pesquisa, dentro dela, tem uma pergunta. Aí você fala para mim assim, professor, eu olho na internet, eu consumo alguns artigos, eu leio pesquisa, e nem todo artigo científico eu acho essa pergunta, Essa pergunta não está explícita. E o que acontece é isso mesmo. Muita gente consegue publicar o seu artigo, o seu relatório de pesquisa, sem apresentar no texto de forma explícita a pergunta, a questão, o que é que essa pesquisa veio responder. Mas se a gente for olhar os artigos que são oriundos de pesquisa, artigo original do tipo relatório de pesquisa, que tem o objetivo e a metodologia, este texto ele precisa ter um questionamento ou uma pergunta, seja de forma explícita ou seja de forma implícita. E como eu disse para vocês, o meu método de ensino é, se você fizer a afirmação do tema, nós vamos formular agora o problema e o objetivo. É dessas 3 frases, dessas 3 afirmações que a gente vai compor depois que elementos que o seu texto tem que ter. Seja da introdução, da justificativa, se você precisa escrever um referencial teórico, a gente também precisa trabalhar qual é o conteúdo deste texto, mas tomei as decisões em relação a esses elementos logo no tema. Agora vamos dar uma olhada no seu tema para a gente especificar qual é a pergunta que a sua pesquisa vai responder. Não tenho ainda meu tema, professor? Dá uma voltada lá no módulo anterior, assista a aula em relação ao tema de pesquisa e tenta pensar o seu tema. Lembrando que por que eu discuto isso de forma detalhada? Porque eu ensino alunos que estão escrevendo projetos de pesquisa do zero. Eles não têm nada, então eles precisam pensar desde o início sobre o que vão pesquisar. E a gente sabe que refinar o tema, o objeto de pesquisa e o problema é o início da pesquisa. Então agora aqui nós vamos discutir
O problema de pesquisa, nós vamos tornar esse tema que você está elaborando aí extremamente específico, né, e bem delineado. O que é que a sua pesquisa vem responder? Vamos dar uma olhadinha. O problema de pesquisa. A gente vai observar que o tema de pesquisa ele é abrangente e o problema ele especifica. Quando eu faço a questão, quando eu faço a pergunta, que problema é esse que eu vou responder? Eu deixei a minha pesquisa original no sentido de essa pergunta ela é minha, eu vou responder ela, né? Se outras pessoas responderam, foi em outro local. Aqui, né, onde eu vou fazer minha pesquisa, eu vou fazer porque aqui merece ser feita essa pesquisa. Por quê? Se você faz um problema de pesquisa, faz uma pergunta que já foi respondida, normalmente a gente diria para você, olha, não tem por que fazer sua pesquisa. Isso que você está querendo descobrir, essa curiosidade, essa pergunta, ela já foi respondida por outro pesquisador, né? Então a gente tem que dar uma olhadinha no que da sua pergunta justifica ser feito, né? Que essa pergunta que você está fazendo, ela só consegue ser respondida por meio de uma pesquisa na sua área, no seu contexto, na sua região, né? Tem um quê de inovação aí quando você faz essa pergunta produzindo essa pesquisa no seu contexto. Mas aí aqui tem uma questão interessante que é o problema de pesquisa especifica bem o que a sua pesquisa veio responder. O problema de pesquisa é uma pergunta, o problema da pesquisa é uma questão. Então vai terminar com um ponto de interrogação, tá? Qual é a pergunta que você vai responder com essa pesquisa? É quase que fosse a digital, assim, a identidade da pesquisa, né? Esse problema é só dessa pesquisa, por isso que ele é muito específico. Se você olhar o seu tema, você vai perceber que por mais que ele seja uma afirmação que tomou decisões em relação ao fenômeno, à população e o contexto, ele não é uma pergunta. Mas um tema bem formulado, ele facilmente vira uma pergunta. Basicamente, é só colocar o início da pergunta e um ponto de interrogação no final, quando o nosso tema é bem formulado e você já acha um problema de pesquisa, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui nos exemplos depois. Eu trouxe vários exemplos para a gente discutir, para vocês verem como de um tema a gente consegue ir para um problema de uma maneira tranquila. Se a gente formulou bem o tema, né? Formular o problema consiste em dizer de maneira explícita, clara e compreensível qual é a dificuldade com a qual nós nos defrontamos e que pretendemos investigar, limitando o campo da investigação. Limitar campo de investigação é o que todo mundo tem que fazer na pesquisa, né? Eu delineio o meu objeto de pesquisa, eu delimito o que eu vou fazer. Muitas pessoas recebem críticas no projeto de pesquisa porque vagam no texto, né, sem dizer muito bem a que veio, né? Escrevem sobre um problema achando que estão contextualizando, muitas vezes estão contextualizando, mas não refinam, né? Não colocam um funil naquela introdução, olha, o cenário é esse, aí você vai refinando até você chegar no seu problema que é específico. Toda introdução de texto, de pesquisa, né, todo projeto é um funil, né? Então ele parte de algo mais amplo, conceitua os principais conceitos, traz alguns marcos que são importantes e, portanto, é preciso responder essa pergunta. Então, chegou no funil, na identidade, no digital da sua pesquisa. Isso que é específico da sua pesquisa e que você pretende responder. O objetivo da formulação do problema é torná-lo individualizado, específico e inconfundível, né? Como eu tenho comentado aqui. Ao anunciar um tema com sujeitos, fenômeno e contexto, o problema de pesquisa nasce com maior precisão, quase que por dedução. Aqui está uma questão muito própria deste curso, né? O que a gente procura na construção do projeto e o que a gente valida aqui? Coerência interna entre as partes, né? Então, você formulou um tema com sujeito, fenômeno e contexto, vai ficar fácil e tranquilo da gente conseguir fechar um problema. O que vai nos restar fazer, né, essa pergunta, o que vai nos restar fazer é perceber se esse tema já não foi se esse problema, né, já não foi respondido, se ele é muito batido já na pesquisa, não justifica fazer essa pesquisa porque ele já foi feita em outros locais, outras pessoas já responderam, mas que você vai conseguir facilmente fazer
a sua pergunta, você vai, eu te garanto, tá? Ah, mas eu não tenho tema ainda. Então você dificultou um pouco a sua vida. Volta lá no módulo do tema para você fazer, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui nessas características, que é essa formulação desse problema de pesquisa. O problema é uma questão cujo modo de solucionar seja uma pesquisa, né? Então, assim, dá para fazer qualquer pergunta e tentar fazer uma pesquisa para responder? Não, não é? Primeiro, tem perguntas que não se responde cientificamente. Se você fizer uma... Vou dar um exemplo, tá? Se você fizer uma pergunta de cunho religioso, né? O conhecimento religioso não se prova cientificamente. Vou dizer assim, qual é a cor da asa dos anjos? A gente faz a mínima ideia, né? Se a gente fizer qualquer pergunta de um campo em que a gente não tem como comprovar isso na realidade, por meio de algum método concreto, não é uma questão científica. Então não é uma pesquisa que vai responder. Ou a gente faz uma pergunta muito fácil. Quantos, né? Vou fazer um exemplo absurdo aqui. Quantos meses tem um ano? Essa pergunta não é uma pesquisa que vai respondê-la, né? Ou se eu vou no mercado e vou fazer uma pergunta, quantas pessoas aqui vieram hoje comprar pão? Preciso fazer uma pesquisa científica para responder? Então, se você faz uma pergunta muito simples, se você faz uma pergunta que hoje, se você joga na internet, a gente já consegue a resposta de uma maneira convincente, não é um problema de pesquisa. A sua pergunta, como problema de pesquisa, a gente olha para ela e fala, isso aqui merece uma pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa de modo sistemático para responder isso aqui. A pergunta ela tem que trazer essa característica, ela tem que ter essa relevância. Então, para solucionar, tem que ser uma pesquisa. Não basta eu olhar o calendário e responder a pergunta, ou abrir um livro e responder a pergunta, ou abrir a internet e responder a pergunta de maneira correta, né? Então, assim, não precisou fazer uma pesquisa científica para responder. E aí, a gente precisa olhar essa primeira questão. A pergunta que você fez merece uma pesquisa para responder ela? Pode ser resolvida por meio de um método científico, essa aqui é a característica que eu estava acabando de explicar, ser factível com a competência do pesquisador e disponibilidade de recursos. Olha só que interessante, quando eu estava conversando com vocês em relação ao tema, eu disse para vocês alguns temas de pesquisa, a pessoa elabora uma ideia super interessante para se responder. E aí a gente percebe que exige-se uma pesquisa com uma complexidade tão grande para responder essa questão que não está no momento dessa pessoa, né, responder. Então eu faço uma questão super elaborada, né, e eu preciso desenvolver 4 anos de pesquisa numa tese de doutorado para responder esse questionamento. Então não é factível com a minha competência se eu sou um aluno que estou na graduação. Né? Se eu estou desenvolvendo uma graduação lato sensu, não vou ter tempo suficiente para responder, então não é factível com a minha possibilidade agora. Né? E a gente tem que dar uma olhadinha nessa questão, disponibilidade de recurso e a minha competência. Eu falei sobre a competência, vamos falar um pouquinho sobre a disponibilidade de recurso. Algumas pesquisas precisam de um orçamento considerável para que a gente possa executá-la. Então, se a minha pesquisa vai exigir um material específico, seja de laboratório, ou seja eu preciso de transporte, eu preciso me deslocar, eu preciso de um equipamento sofisticado, de processamento de alguma informação, de georreferenciamento, de qualquer coisa. Então, assim, exigiu equipamentos complexos, exigiu equipamentos caros e eu não tenho, né? Como que a gente vai fazer essa pesquisa? Ou consegue financiamento ou não faz. Principalmente aqui, a pesquisa com ciências humanas e sociais, ela tem uma facilidade porque muitas vezes para resolver ela, o pesquisador ele vai para campo coletar dados com papel, com prancheta, com gravador. Ele não precisa dispor de muitos recursos tecnológicos e caros para poder responder essa pesquisa e desenvolver. Mas quem está pesquisando dentro de laboratório, que precisa de reagentes, né, já é uma pessoa que tem um orçamento de pesquisa
que vai exigir dele disponibilidade de recurso. Então a gente tem que observar que a minha pergunta ela é compatível com os recursos que eu tenho. Se eu não tenho recurso, eu vou conseguir financiamento? A gente tem que se fazer essa pergunta porque, afinal de contas, a gente quer provar num projeto de pesquisa que a pesquisa é viável. Ok? Aí você vai para a banca e alguém fala bem assim, você disse que vai fazer esse experimento aí no laboratório, mas como que você vai comprar o reagente? E aí morreu aí, né, o projeto. Não tem dinheiro, não tem recurso, não tem financiamento, o projeto já vai ficando por aí. Então tem que prestar atenção na pergunta que a gente faz. Quando a gente faz uma pergunta cujo, né, para conseguir responder, traçando o objetivo, vai exigir esse recurso, a gente precisa ter de antemão uma previsão de onde o recurso vai virar. Ser relevante para a área do conhecimento, então não é qualquer pergunta que a gente faz, que a gente vai lá desenvolver, nossa, coube certinho que vamos desenvolver. É relevante? É relevante de que forma? Tem relevância científica, tem relevância social, tem relevância para um grupo populacional, é uma pesquisa que investiga alguma questão social que é negligenciada. Então, a gente precisa demonstrar essa relevância. Olha para esse problema de pesquisa e tenta achar uma relevância, observar. Isso aqui é relevante e eu consigo depois escrever um texto sobre isso para demonstrar a relevância. E eu vou fazer isso quando a gente discutir a justificativa da pesquisa, né? E ser original. Essa característica do problema de pesquisa, esse aqui é bacana, porque a gente pode dizer bem assim, original, né? Uma pesquisa que tem esse compromisso, eu esperaria uma tese de doutorado. Quem está fazendo doutorado precisa, né, contribuir com o conhecimento dessa pesquisa que ele vai desenvolver com grande originalidade. Uma tese, ela é o limite de tudo que a gente sabe, e aí vem a tese, ela esclarece algo a mais, né? Isso é muito interessante. A galera que está na dissertação de mestrado, que está fazendo mestrado, a gente consegue fazer isso também em pesquisas que são mais rápidas, porque o mestrado é de 1 a 2 anos, então em pesquisas que são mais rápidas, levam menos tempo, às vezes a gente tem esse compromisso com a originalidade, ou às vezes a gente vai replicar uma pesquisa, um método que já é desenvolvido, né, por outros pesquisadores que vieram antes, em algum contexto que dê alguma originalidade, mas não tem aquele compromisso assim, olha, sou o primeiro a fazer isso, como a gente poderia exigir de uma tese de doutorado. Exigir, não é que é regra, né? Mas a gente poderia exigir de uma tese. De uma dissertação, nem tanto. Quando a gente vai para a graduação, que a gente está num campo de ensino, né? de formação de pesquisador, da iniciação científica ou do TCC, a gente não não vai ter a mesma cobrança em relação à originalidade da pesquisa, né? Eu não vou esperar que um aluno de graduação execute ou pense uma ideia de pesquisa que seja inédita no mundo. Não vou fazer essa exigência, jamais. E sou contrário a exigir isso de um aluno que ainda esteja na graduação, né? Então, assim, ser original, a gente pensa nesse nível de cobrança, dependendo do contexto da produção da pesquisa, mas mesmo para o meu aluno de TCC, eu sempre questiono ele em relação à originalidade, tá? No sentido não de que ele tem que ter a melhor ideia original, mas no sentido de que ele não pode replicar, simplesmente fazer, né, copiar a ideia da pesquisa de alguém, né? A gente começa lá a desenvolver tema, problema, objetivo, e eles começam a pensar, né, 40 pesquisas nascendo ali na sala de aula, e aí quando a gente vai para a etapa da revisão de literatura, ele fala, professor, achei um artigo com a mesma população, com o mesmo fenômeno, com o mesmo contexto, com a mesma questão, do jeitinho que eu queria fazer. Aí a gente olha, né, para a pesquisa e a gente pensa, tem como eu ganhar alguma perspectiva que esse pesquisador aí deixou de fora? Né? Não vou jogar o tema fora. Eu posso mudar a perspectiva, pensar uma população diferente, que não participou do primeiro projeto,
pensar uma perspectiva diferente no campo da saúde, eu sempre falo para eles bem assim, quem participou dessa pesquisa foram os profissionais, vamos fazer pesquisa agora com o usuário, vamos fazer pesquisa com o paciente. Ele fez essa pesquisa, investigou esse fenômeno lá na atenção básica, vamos para o hospital. Foi feito com idosos? Não, foi feito com outra população, vamos mudar a população. Então a gente muda a perspectiva para ganhar um quê de originalidade, né, com relação ao que já veio produzido antes na literatura. Senão a gente acaba fazendo uma pesquisa para responder uma pergunta que já tem resposta, né? E aí é um esforço grande para fazer algo que já está esclarecido, isso fica um pouco desanimador, né? Eu já sei a resposta, digamos assim. Como que surge essa questão de a gente fazer um questionamento em relação ao nosso tema de pesquisa, que ainda é uma questão abrangente, para a gente refinar o problema, tá? Aqui eu vou voltar um pouquinho até antes da formulação de um tema. Eu estou aqui pensando, vou dar um exemplo pessoal, porque isso aqui é uma linha de raciocínio que aconteceu enquanto eu estava matutando a ideia de uma pesquisa, tá? Desenvolvi uma pesquisa sobre a empatia de enfermeiras com bebê na UTI neonatal, mas quando eu comecei a me preocupar com isso, eu dizia bem assim, eu quero estudar aquela pessoa que não tem tema definido, né? Eu quero estudar a intersubjetividade de enfermeiras e pacientes, eu quero a relação profissional-paciente, né? Eu quero quanto que uma enfermeira percebe do seu paciente, se a gente pode falar um pouquinho de cuidado integral, né? Que a gente sempre fala que é um cuidado mais humanizado. E eu quero estudar isso daí, mas aí eu não assisti o meu próprio curso naquela época, eu não tinha maturidade, né, que a experiência traz de começar uma pesquisa com um tema melhor definido, como vocês estão começando agora, olha só. Então, eu quero estudar a intersubjetividade entre enfermeiras e pacientes. Não tem contexto, perceba, né? O fenômeno ali, intersubjetividade, é isso mesmo que você vai chamar? Então vamos questionar, vamos fazer um processo de argumentar este tema para amadurecer essa ideia. Quando eu falo assim, quero estudar a intersubjetividade entre enfermeiras e pacientes, eu vou questionar o que é essa intersubjetividade. Existe pesquisa sobre intersubjetividade? Quem estuda a intersubjetividade chama a intersubjetividade de quê, né? Que conceitos são usados no estudo sobre esse assunto? Como ele já foi investigado? Enfermeiras de que setor? Né? De que enfermeira que eu estou falando? De que local? Quem que é essa pessoa? Onde que ela trabalha? De que área? De que pacientes que eu estou falando? Paciente é a criança, o adulto, o idoso? Né? O cirúrgico, o emergência? Quem é esse paciente? Então perceba que quando você faz uma afirmação muito ampla, não está dizendo nada sobre a sua pesquisa. Né? Não está informando nada. Aí eu vou começar a escrever sobre o quê? Então, antes de você pensar em escrever, né, sobre coisas que você ainda não decidiu direito, esse é o momento de você decidir, tá? Tome decisões em relação ao tema, aquelas 3 decisões: fenômeno, população e contexto. Vamos tomar uma decisão agora em relação ao problema para torná-lo mais específico. Depois eu vou escrever, que aí eu já vou escrever sabendo o que eu estou querendo. É muito mais interessante. Então, a gente faz um questionamento e quero estudar a empatia de enfermeiras com os bebês em uma unidade de tratamento intensivo neonatal. Olha o avanço, né? Então, é uma enfermeira que atua na UTI neo. Eu não tinha informado isso anteriormente, não tinha especificado. Esse paciente se tornou recém-nascido, né? Olha que interessante. E quando eu fui ler, pesquisar, quem é que está discutindo a intersubjetividade na ciência? Eu descobri que existe uma vasta literatura científica sobre empatia, tá? Literatura filosófica e científica e dentro da área da saúde, o pessoal que discute. Falei, olha, então, peraí que eu estou entrando nesse campo agora. Estou chegando, né? Comecei a consumir empatia, vi que o conceito se aplicava àquilo que eu queria estudar. A gente pode falar que quando eu estudo empatia,
Eu estou querendo estudar a intersubjetividade, como que uma pessoa compreende a outra. Então, bacana, achei, né, um conceito científico para uma questão que eu estava ali pensando de maneira ainda imatura, né? E consegui definir que enfermeira que é essa e que paciente que é esse. Então, agora eu tenho uma questão, um problema. Como é a experiência da empatia de enfermeiras com bebês em uma unidade de terapia intensiva neonatal? Veja, eu quero que você pense muito bem junto comigo aqui, ó, como que se deu a especificidade. Se eu falar que eu quero estudar intersubjetividade entre enfermeiras e pacientes, já ficou claro que está muito amplo, né? Se eu falar que eu quero uma enfermeira que atua na UTI NEO, eu já dei a característica da enfermeira e inclusive achei o meu cenário de pesquisa. Onde é o meu cenário nessa pesquisa? As UTIs neonatais. Esse paciente aqui se tornou bebê ou recém-nascido. Ok, as questões foram tomando um caminho escolhido, decidido, tá? Porque alguém poderia vir, outra pessoa, você poderia vir olhar para essa questão, se você estivesse preocupado com isso, e pensar, eu quero a enfermeira que cuida de idoso. Eu quero a enfermeira que atua no cuidado paliativo. Veja, cada pessoa pode olhar e ir tomando uma decisão, e cada decisão leva a uma pesquisa diferente. Cada escolha leva a uma pesquisa diferente. Você precisa entender que quando você tomou essa decisão, cada decisão leva à individualidade da sua pesquisa. É essa pesquisa coerente dentro dela. E o grande problema, uma questão que acontece muito é, o aluno pensa uma coisa, aí ele começa a escrever, e sem querer ele resbala, né, e começa a falar de alguma outra coisa. E você pensa assim, peraí, você estava tomando essa decisão aqui e começou a falar dessa outra coisa. Então você perdeu o rumo, porque você esqueceu do que você decidiu. Você decidiu essa população. Então vamos ficar nela. Você escolheu esse fenômeno, então nós vamos ficar nele. Sempre lembre-se das decisões que você tomou quando você refinou o seu tema de pesquisa, ok? E aqui o tema, eu ainda não sei dizer, por que com o tema a pesquisa ainda não está específica e individualizada? Porque existem várias formas de se estudar a empatia de enfermeiras. E a majoritariamente, dentro da pesquisa, a gente vai observar que existem escalas psicométricas para aferir o nível de empatia. Então veja, eu entrei num campo de pesquisa de uma temática que tem muita pesquisa quantitativa com teste psicométrico e escalas do tipo Likert para fazer. Era isso que eu queria? Veja o pesquisador, era isso que eu queria? Vou medir o nível? Não, não era isso que eu queria, porque vai perder algo que eu gostaria de compreender. A minha vibe de pesquisa ela é qualitativa. Então, como que eu poderia aplicar uma escala e ficar feliz? Não ia ser feliz nessa decisão. Quando eu faço a pergunta, como é a experiência? Agora eu individualizei. Porque a experiência, os significados, as crenças, a gente só consegue estudar ela por meio de uma metodologia de abordagem qualitativa. Agora eu trouxe toda a minha pesquisa para essa área. Se você dissesse, eu vou com o mesmo tema, vou fazer uma pergunta diferente. Qual o nível de empatia das enfermeiras com o bebê dentro da UTI NEO? Quando eu faço essa pergunta, acabou de nascer aqui outra pesquisa diferente da minha. Possível de ser executado? Possível. Vou escolher várias enfermeiras, uma população, uma amostra, vou aplicar uma escala que mede o nível de empatia e vou depois, faço análise e apresento o resultado da pesquisa. Agora, quando eu pergunto qual é a experiência, não consigo aplicar uma escala para estudar a experiência, então eu vou fazer entrevista. Isso é para você ter uma ideia de como que, quando a gente escolhe os termos, né, a gente se amarra lá na frente. E é comum que quem está começando na pesquisa não entenda que ele se amarrou com os próximos passos quando ele fez essa formulação de tema, tá? A minha ideia aqui é, junto com você, ir te mostrando esse caminho, mostrando, olha, se implicou com isso, se implicou com aquilo.
Você disse que ia investigar isso, esse é seu objetivo, então o método vai ter que dar conta disso. Percebe? Pesquisa é isso, a coerência entre as partes é assim. Quando eu disse a experiência, eu tornei individualizado. O que me resta agora é definir ainda as decisões de método, né? Em relação ao referencial, em relação a se eu vou usar algum autor ou não, ok? Mas aí é lá no método, a pergunta está definida aqui. Então saí de uma questão muito ampla e fui para uma questão mais específica. Agora eu vou apresentar para vocês vários exemplos, tá? De como que, a partir da formulação do tema, com os elementos que a gente gostaria de ver no tema, fenômeno, contexto e população ou sujeitos participantes, a gente faz a pergunta de pesquisa. O exemplo 1 está aqui, né? A experiência de atuação de enfermeiras nos casos de internação por Covid nas unidades de terapia intensiva. De onde eu tirei essa frase? Quem já assistiu o módulo de tema sabe, isso aqui é um tema de pesquisa. Ok? Tem a população, tem o fenômeno de interesse e tem o contexto. Eu posso, deste tema, colocar, né, aqui na frente o início da minha pergunta, como, por quê, qual, né? E terminar ela com o meu ponto de interrogação. Eu sou a favor de toda pesquisa apresentar o problema em forma de pergunta. Que pergunta essa pesquisa veio responder? Deixa claro para o leitor, eu vim responder isso aqui. Essa é a minha dúvida, é isso que movimenta, essa questão norteadora dessa pesquisa. Isso é muito bom, isso mostra para qualquer avaliador, qualquer leitor da pesquisa, a decisão, né, o refinamento da pesquisa, isso traz qualidade. Então eu peguei a frase, coloquei o como na frente e o ponto de interrogação no final. Como é a experiência de atuação de enfermeiras nos casos de internação por Covid nas unidades de terapia intensiva? Esta pergunta é uma pergunta interessante porque continua amarrando as decisões que você tomou lá no tema. A população é a mesma, o fenômeno é o mesmo e aqui ó, o exemplo, né? Que a gente consegue distinguir. O fenômeno é o mesmo, a população é a mesma e o contexto é o mesmo. Só que eu peguei e transformei isso numa pergunta. Então está aqui a questão. Veja, o tema e a pergunta. A frase do tema está aqui. Eu só transformei isso aqui numa pergunta. Interessante que, professor, o tema é mais abrangente, mas a pergunta é mais específica. Quando eu fiz isso aqui, a minha questão ficou específica? Ficou específica porque o seu tema está bem elaborado. O seu tema está bem formulado. O seu tema tem os elementos que a gente gostaria de ver no tema e, portanto, transformá-lo na pergunta torna tudo mais fácil quando o tema está bem formulado. Percebe? Essa é o grande lance aqui desse curso, tá? Essa é a grande sacada do início do pensamento de uma pesquisa. Ao longo da minha experiência de ensinar pesquisa, se o aluno consegue amarrar essas questões, facilita a vida dele na hora de elaborar o restante. Um exemplo 2. Perspectiva dos enfermeiros sobre a SAI em relação aos pacientes com Covid em Tangará da Serra. Se eu vou estudar perspectiva, qual é a minha pergunta? Qual a perspectiva dos enfermeiros sobre a SAI com os pacientes com Covid em Tangará? A pergunta está aqui, né? Deixa eu ver se eu formulei aqui. Coloco a questão e eu tenho a mesma população, mesmo fenômeno, mesmo contexto. É praticamente um pensamento dedutível, né? Poxa, se o meu tema é esse, a minha pergunta é essa. Né? Poderia fazer outra pergunta, eu poderia fazer outras perguntas para estes temas, ok? Mas aqui eu estou refinando, especificando, é essa a pergunta que eu quero fazer. Para estudar a SAI de enfermeiros com pacientes com Covid, existem várias formas. Eu poderia fazer uma pergunta sobre qualidade, é que o meu tema amarrou no termo perspectiva, né? Eu poderia estudar qualidade, eu poderia estudar indicadores de produção, eu poderia estudar os principais diagnósticos, eu poderia fazer questões mais específicas em relação ao tema, se eu tirasse perspectiva daqui. Como eu amarrei perspectiva já no tema, eu não tenho muito espaço.
Eu não posso variar muito, porque se eu fizer uma pergunta que não aborda a perspectiva, eu fugi do tema, que coloca o termo perspectiva lá. Então, os termos que eu tenho no meu tema me amarram em relação ao meu problema, mas o tema bem formulado me leva a uma questão de pesquisa mais individual de uma maneira mais fácil. Exemplo 3. Os conhecimentos, as percepções e as práticas de cuidado de mulheres que vivenciaram a infecção pelo Zika vírus na gestação. Pergunta: quais são os conhecimentos, as percepções e as práticas de cuidados de mulheres que vivenciaram a infecção pelo Zika vírus na gestação? Então, mais uma vez, a gente vê aqui um exemplo que ele não é fictício, não é para o nosso exercício de reflexão, mas é de uma pesquisa que foi concluída e publicada. Eu deixo a referência aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha no texto completo, né? Mas aqui eu tenho essa questão também seguindo a mesma regra. Eu formulei esse tema de pesquisa e aí eu pensei nesta questão. Quais são? Né? Se eu estou estudando este fenômeno com essa população neste contexto, então fazer a pergunta fica mais fácil. Exemplo 4, também de uma pesquisa já concluída e publicada. Eu vou estudar a reorganização no cotidiano familiar devido às repercussões da condição crônica por câncer. E a questão aqui é como o adoecimento crônico por câncer reorganiza o cotidiano de quem adoece e sua família. Essa pesquisa ela tem uma questão interessante que a questão não está explícita no texto, né? Uma questão que eu mesmo na época, você vê essa pesquisa aqui, ela é de 2012, né? Já faz um tempinho, e na época eu não tinha essa mesma sacada que eu tenho hoje, que é deixar claro para o leitor do projeto a questão que eu vim responder, e isso foi exigido de mim, né? Eu aprendi isso levando paulada, né? Essa avaliação aqui, mas não está claro o que você está querendo responder com isso. E agora eu estou aqui ensinando vocês, já deixe claro, não vamos apanhar da vida, né? Já que a gente pode facilitar o processo. Então é uma questão implícita no texto. A questão para os participantes você vai achar na pesquisa, lá no texto completo. Conte-nos como se deu a experiência vivenciada por você desde o aparecimento da doença até o dia de hoje. Mas essa questão aqui, ela é a questão que eu faço para o sujeito participante lá no método. Porque aqui é uma pesquisa em que você está estudando a reorganização do cotidiano familiar de alguém que adoeceu por câncer. Eu não vou chegar e falar bem assim, e aí, como é que vocês se reorganizaram? Não é isso, né? A resposta vai se dar por meio da análise do que as pessoas têm a contar da sua história. Então eu vou fazer uma pergunta lá no método, né? Conta para mim aí como foi desde o aparecimento do diagnóstico. Depois eu, por meio da análise, vou dar a resposta. A família se reorganiza assim, ela é afetada desse jeito. Ok? Exemplo 5. Tá terminando, vamos lá. Característica das publicações científicas sobre empatia em saúde. Aqui é a revisão de literatura, eu trouxe esse exemplo lá no tema. A pesquisa já foi concluída e publicada mais recentemente. Então, se eu tenho este tema, eu vou fazer a pergunta: como se caracteriza a produção científica sobre empatia em saúde? Outro exemplo de uma pesquisa já concluída, essa foi publicada em 2022. Eu tenho um tema aqui, a experiência da empatia de enfermeiros com os recém-nascidos hospitalizados em unidade de terapia intensiva neonatal. É desse exemplo que eu estava discutindo naquele slide, né? E aí você pode ver, a pergunta é como se dá a experiência da empatia das enfermeiras com os bebês. Essa pergunta, se eu formulei o tema com o fenômeno população em contexto, eu vou ter aqui, colocar a questão lá na frente, ponto de interrogação no final, eu tenho a pergunta. É uma pergunta que só dá para ser respondida por meio de uma pesquisa. Então, quando a gente começa a falar sobre isso, né, definir essas questões, logo você vai perceber. Posso fazer com você aqui o vínculo que isso tem com o texto da pesquisa, com a introdução. Vai ter que falar de empatia, vai ter que falar sobre cuidado com os bebês na UTI e NEO, vai ter que falar sobre o serviço de enfermagem na UTI e NEO, o que se espera do enfermeiro,
O texto ele vem na mente quando a gente lê essa questão e o tema e o problema de pesquisa, ok? Quer dar uma olhadinha no texto completo como ficou na versão final? A gente tem a referência aqui indicando para vocês. Todas essas referências, elas estão aqui ao final, tá? Os trabalhos que foram citados. E eu espero ter ajudado você em relação a pensar o problema, ok? Não é desse jeito mesmo. Eu falo para os meus alunos, olha, do tema de pesquisa que você formulou, aquela afirmação da aula passada, traz ela aqui, a gente coloca no quadro. Agora eu quero que você questione esse tema. Quando ele vai questionar o tema, eu sempre digo a eles, olha, essa pergunta, pelo menos em relação à abordagem, né? Olha, essa pergunta você vai responder por um método que é mais ou menos assim, é isso que você está querendo? Aí o aluno fala, não é. Ele decide. Olha, essa pergunta vai levar você mais ou menos para um método, você vai ter que responder isso por um método, pelo menos o quanti ou o quali, ele já consegue ir ali percebendo em que praia que ele está entrando. Não, professor, eu resolvi que vou fazer uma revisão de literatura. Ok, vamos pensar também na pergunta de pesquisa, o que você está querendo. Porque até a revisão de literatura, né, ela também vai ter o direcionamento do tema e da questão. Muito bem, se você chegou até aqui, eu espero que você faça o exercício de colocar no papel as várias versões do seu tema, ver qual delas que ficou melhor, ok? Escolhi qual ficou melhor, eu acho que está mais a minha cara, o meu gosto, é isso que eu quero pesquisar. Ou compreendi que é este o meu tema de pesquisa. Agora, do tema, você vai pensar no problema. As várias perguntas que você pode fazer, desde que você não perca na pergunta a população, o fenômeno e o contexto. Repito, você pode voltar nesse módulo e você perceber que é uma repetição. E não tem problema, porque agora, se você formular essas frases repetidas do jeito que estão, essa frase vai virar uma pergunta. E no próximo módulo sobre objetivo, eu vou te falar, nós vamos usar a mesma frase para construir o objetivo. Ninguém vai poder te acusar de incoerência. Ninguém vai poder dizer, olha, você disse que isso dá isso, mas a sua pergunta não é sobre isso. Ninguém vai te acusar disso. Ah, você fez uma pergunta, mas o seu objetivo não é sobre essa pesquisa. Ninguém vai te acusar disso, tá? Coerência interna entre as partes é o que a gente vai priorizar aqui na construção do seu projeto. Faça a reflexão sobre o seu tema, pense num problema de pesquisa e a gente se vê no próximo módulo, porque agora que você tem uma pergunta, a gente já sabe onde é que você quer chegar. Portanto, a gente vai traçar o objetivo. Eu te vejo lá. Até mais.